Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência 2013. O Transparência é exibido no canal 5 da NET, como você já sabe, pela Web TV, através do site da Câmara Municipal. E é reprisado durante a programação da TV Câmara no sistema TAT. A TAT você assiste pelo canal 33 em UHF. E o convidado de hoje é o vereador Marcos Papo. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nós já fizemos aí o seu perfil, o pessoal já viu mais ou menos, agora nós queremos saber como vai ser a sua atuação política. E eu começo assim perguntando já, o senhor é da base aliada ou da oposição? Sou da oposição, Sérgio. Tenho conversado com os colegas. Sou da oposição, mas não sou do contra. Entendi. Existe um posicionamento de que aquilo que é a favor da nossa cidade, aquilo que beneficia Ribeirão Preto, aquilo que é de interesse da população, se vier do governo algum projeto nesse sentido, não tem por que não apoiar. Certo. Eu já disse isso numa outra entrevista a um jornal, que eu não vou apostar na desgraça da minha cidade para me destacar eleitoralmente. Não é do meu perfil e não vai ser essa a minha atuação política, como não foi durante a campanha também. Já tivemos uma campanha propositiva, apontando as deficiências que, na nossa opinião, precisam ser corrigidas, e assim nós vamos seguir durante o mandato também. E o senhor pretende usar essa tribuna para ser mais incisivo, mostrando mesmo essas deficiências? Eu acho que o cargo de vereador, ele significa isso, né? Nós não somos nomeados por uma pessoa, por um prefeito, por um secretário, por uma autoridade. Nós temos mandato. Nós somos eleitos para justamente ter essa independência de poder defender o interesse da população. Sem, com isso, o temor de desagradar alguém. Não. É a população, é o interesse da população que está em primeiro lugar. Nós somos servidores hoje, né? O que diferencia o trabalho do vereador para um trabalho voluntário que nós fazemos nas instituições que nós presidimos ou ajudamos, é que aqui, além de estar servindo, nós somos remunerados, né? E bem remunerados. Temos uma estrutura de apoio, de assessoria parlamentar, temos esse conjunto de auxílios para que esse mandato seja feito de uma maneira muito positiva, muito fecunda. Então é para isso, sim. Vamos usar a tribuna, o peso do cargo de vereador para fazer avançar esses projetos que nós acreditamos e defendemos. Tá, a minha última pergunta era sobre as mídias sociais, mais especificamente falando do Facebook. O senhor parece que usou bastante essa ferramenta na sua campanha. Uhum. Pretende fazer isso agora que é vereador? Sim. É uma ferramenta muito barata, na verdade é de graça, não tem custo. Então, para uma pessoa que está ingressando no cenário político, lutando com candidaturas que já tem uma estrutura, que já tem uma assessoria, isso foi essencial para o nosso trabalho. E vai se manter assim, porque nós vamos defender durante a nossa atuação parlamentar o conceito de democracia participativa. Eu queria que o senhor explicasse mais isso. A gente está ouvindo muito falar isso. Depois o senhor... Claro, agora. Tá. Democracia participativa. Qual que é a nossa democracia? A representativa. Certo. Nós elegemos os nossos representantes para defender os nossos interesses, o interesse da população da cidade. E a democracia representativa? Ela vem como uma forma de participação da sociedade e de exigência que o nosso representante haja de acordo com a vontade dos representados. Essa é a participativa. Essa é a participativa, né? Nós percebemos que nós temos um sistema político no Brasil hoje apodrecido, né? Parece que virou um autismo dentro de si mesmo, que visa interesses eleitoreiros de véspera de eleição, com vistas a se perpetuar na política o poder pelo poder. Nós não temos mais a ditadura. Estamos numa democracia ainda jovem no nosso país, mas hoje com plena liberdade de exercer a influência, da população ter canais para exercer essa influência. Através da democracia representativa, nós não temos conseguido isso, né? Não temos conseguido que os reais interesses da população sejam defendidos. Então, a democracia participativa, ela vem forçar a representativa, ou ela vem auxiliar a representativa a levar adiante os projetos de interesse da cidade. Tá, mas deixa eu lhe colocar aqui uma pergunta que alguém até me fez, com relação a essa democracia participativa, até os governos participativos, que alguém já lançou aí no passado, mas também não continua sempre sendo alguns grupos que participam. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos uma reunião de um movimento social aí este final de semana, onde havia 50 pessoas.
e se diz que a população está assim. 50 pessoas ainda não é representativo, não é participativo, porque fica só aquele grupo. Então alguém diz, mas isso não é a população, isso é um grupo. Não levanta a questão de alguém dizer, são grupos que estão querendo dizer que representam a população? Eu queria que o senhor desse essa posição. Então, mas isso pode acontecer num grupo, como pode acontecer num político eleito. Sim. Eu posso dizer que represento a população, mas o exercício do meu mandato não repercute essa minha fala, não representa essa minha fala. Isso pode acontecer num movimento social também. Como pode acontecer num conselho de direito. Sim. Eu posso ter um conselho ou de saúde, ou de educação, ou de segurança, etc. E eu posso colocar pessoas ali dentro interessadas em defender os meus interesses e não os da população. Certo. Na democracia isso acontece, dentro de um partido político também. Você tem pessoas que estão ali dentro por ideal, com espírito de servir, mas você tem pessoas interessadas em usar a política como trampolim para enriquecer. Isso faz parte do processo democrático. O que eu estou convidando a população é, naquele segmento, naquele assunto que você tem talento, que você conhece, que você tem uma experiência a dar uma contribuição, vamos contribuir. Né? É isso que nós estamos falando e eu creio que a gente vai ter êxito nisso. Você quer ver, quando a população enxerga um canal, ela ajuda, ela se envolve. Não vamos discutir o mérito da questão da campanha pelos 20 vereadores, mas você percebe como a população se engajou? A população entrou na briga, ela participou. Então nós temos que ter assim o dever de sinalizar para a população o que está sendo feito, ser transparente com relação às nossas ações. Por exemplo, agora, essa entrevista que eu dei a semana passada para a TV Bandeirantes e depois para o Jornal Cidade, a respeito das audiências públicas para discutir o edital de licitação do lixo. A Prefeitura ainda vai escolher o modelo jurídico, se vai ser uma parceria público-privada ou uma concessão. Escolhido esse modelo jurídico, a população tem que ir para as audiências públicas para dizer o seguinte: olha, há um acordo com o Ministério Público e membros da sociedade civil que precisa ser contemplado nesse edital de licitação. Até porque, se assim não for, nós podemos impugnar esse edital. E a população tem que estar presente e nós vamos convidar. Mas essa é a continuação da minha pergunta aqui, mas a população não está ainda muito a parte de tudo isso? Então, mas isso ela acontece... não precisa participar mais, porque esse desejo de vocês, essa vontade de vocês, vereadores, e que tem sido o chamamento da própria TV Câmara desde a legislatura passada, olha, venha participar, venha nas audiências, e quando chega nas audiências, nem mesmo os grupos sociais estão aí, então fica faltando, há um discurso que é muito legal, mas ainda não há participação. Como que o senhor pretende fazer com que esses movimentos e a própria população atenda esse chamado? Porque é necessário. Sim. Precisa, para haver participação, as pessoas precisam vir. Eu estou muito esperançoso, Sérgio. Eu estou muito esperançoso que... Você tem fé? Eu tenho fé. Eu estou muito esperançoso que esses temas que são de interesse da população, a gente consiga trazer para a discussão e para a participação, exigindo coisas que são do nosso interesse. Uma coisa acontece também no trabalho voluntário, né? Uma recente pesquisa mostra que 8 de cada 10 pessoas, só 2 fazem trabalhos voluntários na nossa cidade. E a política, no seu termo científico, ela é a participação, ela é trabalho voluntário também. Ela é a gestão dos interesses da sociedade. Se ela é a gestão dos interesses da sociedade, como que você não vai ter participação? Precisa, né? Sempre que você contrata um serviço, você tem que ir lá conferir se esse serviço está bem feito ou não. Nós estamos contratando o serviço dos políticos e não estamos indo conferir se está bom ou não. Essa cultura a população vai precisar desenvolver, sim. Olha, eu estou contratando um parlamentar que eu acreditei, contratando... Né? Força de expressão. Né? Eu elegi um parlamentar, é porque eu fiz analogia com a contratação de um serviço. Eu elegi um parlamentar, eu quero conferir o trabalho dele. Eu quero conferir no conjunto e quero conferir. Né? Porque você sabe que existe uma frase muito importante para a nossa civilização ocidental, que um professor lá de Nazaré, que nós chamamos de Jesus, ele disse que a árvore você reconhece pelo fruto que ela dá. Exatamente. Né? Então, qual está sendo os frutos do mandato do parlamentar que eu elegi? Né? Porque eu posso usar o meu discurso muito bonito, muito polido, mas na prática, como é que está sendo o meu mandato? Agora, quem que vai conferir isso? A população. Eu estou muito esperançoso que o nosso convite vai ser atendido e que nós teremos uma participação popular significativa para nos ajudar a fazer avançar esses assuntos de interesse da cidade. Traduzindo aqui para o nosso português de hoje,
ninguém é o que fala, é o que faz. Exato. Não é? Exato. E gostei muito disso, é importante que a população fique muito ligada mesmo, conferindo de perto, assistindo aqui a TV Câmara para cobrar o seu vereador, Claro. ligando para a gente, ligando para o gabinete, né, vereador? Sem dúvida. Vindo aqui nas audiências, isso é super importante. A minha página aqui na Câmara vai ter o nome dos meus assessores e o que eles fazem no gabinete. Nós vamos divulgar isso para a população, para que a população saiba identificar quem são os assessores e o que estão fazendo durante o dia de trabalho. Legal. E nós já tocamos no assunto da coleta e destinação do lixo, que já houve uma reunião com o Ministério Público e algumas entidades envolvidas que se interessaram em participar disso. O senhor acha que já chegou a uma coisa boa, ainda falta alguma coisa? O que está faltando? Eu acho que está avançando bem. Ainda que a Câmara tenha dado uma carta muito em branco para o chefe do Executivo, na minha opinião, eu acho que existe essa oportunidade dos estudos avançarem e nas audiências públicas haver esse encontro de ideias, que está materializado no acordo com o Ministério Público e os movimentos sociais. E nós vamos exigir, nós, população, e eu vou estar usando o peso do meu cargo de vereador, de parlamentar dessa cidade, para exigir que esses critérios sejam colocados no edital de licitação. As novas tecnologias, né? Isso precisa ter. Daqui 20 anos nós não sabemos como vai estar, nem daqui 5. Vamos lembrar que há 20 anos não existia SMS, uma mensagem tão comum de toda a população hoje. Aliás, então, hoje se muda tudo em 5 anos, quando demorava 50 anos no passado, né? Sim, nós temos que deixar claro que a população precisa. Sérgio, nós temos 99,7% da população de Ribeirão Preto na área urbana. O nosso meio ambiente é a cidade. Nós temos que zelar para que isso fique bom para todos. Eu tenho dito que Ribeirão Preto é uma cidade boa de se viver, mas ela precisa ser boa para todo mundo. E esse trabalho do lixo precisa ser visto com muito carinho, porque diz respeito ao nosso dia a dia, à nossa qualidade de vida. Eu vou trabalhar nesse sentido e vou convidar a população para estar conosco fiscalizando. E agora o IPTU? O IPTU está sendo aí um gargalo, ninguém sabe se vai para lá, se vai para cá. A prefeitura mandou o projeto, vetou uma parte que os vereadores queriam dar um desconto. Agora os vereadores todos estão dizendo que isso vai cair, que vão estar do lado da população. Mas ainda assim, como é que o senhor vê isso? Foi um aumento muito rápido, muito grande? O que aconteceu? É o seguinte, a lei genérica, a lei do Estatuto das Cidades, ela realmente determina que em até 10 anos você deve revisar a planta de valores. Tinha que ser feito. Tinha que ser feito. Mas a lei não determina que você tribute a população na mesma proporção, que foi o que foi feito, né? Então isso que foi errado, que está pesando. Você tributar a população de uma forma extorsiva, como está sendo feito com 130%, da noite para o dia. Então, se nós tivermos 10 anos para rever a planta geral de valores, que nós pudéssemos fazer uma diluição dessa tributação para a população também em 10 anos. Porque não é que o IPTU não aumenta há 10 anos. Todo ano vem a reposição da inflação. Todo ano. O que não foi feita foi a revisão. Ok, devia ter feito a revisão e a tributação à população de uma forma mais paulatina, né? Porque nós temos algumas pessoas cujo aumento real que pagava 150, passou a pagar 450, pesa, e assim sucessivamente. Então, eu sou a favor da revisão da planta genérica de valores, você consegue fazer justiça tributária, né? Mas a forma assodada como foi feita, só com o Cresce avaliando, né? Sem a participação até da própria revisão que foi feita em 2009, 2010, obedecendo os parâmetros da BNT, cruzando com dados do IBGE, avaliando se o bairro é velho ou novo, da onde ele é, do Ipiranga, da Vila Tibério, dos Campos Elíseos, em contraposição a um bairro mais novo, essas diferenças têm que ser feitas. Isso não foi feito. O Cresce deve ser chamado para ser ouvido também, mas não só ele dizer quanto vai ser o reajuste da planta, fazer a atualização da planta de valores e o quanto vai ser a tributação. Eu não concordo com a forma como foi feito. Existe um princípio que foi ignorado. O próprio Walter do Cresce disse numa reportagem que 25% da planta não foi revisada. Isso fere o princípio constitucional da igualdade e é com esse argumento que também nós vamos entrar com uma ação agora, às 16 horas, no Ministério Público.
Bom, o senhor está acompanhando isso de perto. Quero fazer uma observação aqui, que alguém me falou e eu fiquei, puxa, mesmo. Por que a gente não está vendo nessas reuniões, pelo menos na imprensa, presidente da associação do Ribeirão Verde, do Manuel não sei do que, Paiva acho que e outros bairros. A gente só vê os presidentes de associação da Ribeirânia, da Lagoinha. Por quê? Só eles estão gritando ou os outros não estão participando ou os outros vêm e a imprensa não pergunta para eles? O senhor que está acompanhando mais? Então, eu estou acompanhando de perto, mas, por exemplo, o pessoal do Parque Ribeirão Preto esteve aqui conosco na Câmara na quinta-feira. Então está vindo. Do Parque Ribeirão Preto, do Jardim Zara, são os dois que eu conheci mais de perto e pude acompanhar a presença. É uma oportunidade, desculpa cortá-lo, para pedir para os outros também participarem. Mas é o que nós falamos na pergunta anterior, né? A população precisa sim ser despertada a essa participação. O fato de a gente ter conseguido a reunião desses, né, foi Lagoinha, Parque Ribeirão, Jardim Zara, Ribeirânia, Jardim Canadá, o Onildo estava aqui também. Isso, Jardim Canadá. Né? Ele estava aqui também. Então, que seja a revisão dentro da legalidade, havendo um espaço dentro da legalidade para ser questionado. E eu lembrei aqui agora do princípio da igualdade, lembrei da falta de alguns critérios técnicos que não foram usados pelo governo para gerar a planta genérica ou para atualizar aquela que foi contratada e feita em 2009 e 2010. Parece que tem a questão também da incapacidade do cidadão de arcar com um compromisso tão alto, né? De um aumento tão alto. Parece que tem isso também. Em alguns casos acontece isso sim. Que é um aumento de 130%, quer dizer? E isso dá razão àquela crítica de que foi uma decisão assodada por um desespero de arrecadar para cobrir rombo de caixa, né? Poderia ter sido feito mais paulatina essa transferência, essa cobrança da tributação. Eu atualizei a planta genérica de valores e eu vou transferir essa cobrança da tributação para a população também de uma forma paulatina, já que eu fiquei 10 anos sem fazer. Ok. Então não vou dizer falta de participação, mas esse achego ainda tem que ser trabalhado com os demais presidentes de associação e de outras entidades. Precisa, né? E nós vamos usar, voltando à tua pergunta, as mídias sociais para fazer isso também. Ok. E agora surgiu mais uma coisa, que é a tarifa do ônibus, que todo mundo foi pego aí meio de surpresa. Até o Ministério Público parece que também está querendo saber. Como é que já está a movimentação na Câmara dos senhores vereadores? Estão também querendo saber por que esse aumento? Então, precisa ver o contrato. Durante o período eleitoral, nós questionamos isso e levamos ao conhecimento da imprensa que no contrato há a cobrança de 2 atualizações. Certo. A prefeita, num debate com o nosso candidato Nogueira, ela pediu que ele lesse o contrato. Eu me lembro desse ponto. Ela falou: candidato, o senhor não leu. O senhor está falando em 2 aumentos, o senhor não leu. Certo. Quer dizer, agora vem a prova de que ele leu e tinha razão. Que nós tínhamos razão, que seria feito 2 reajustes de preço, mais uma vez a população sendo penalizada por isso. Tudo bem que os estudantes serão beneficiados com passe livre. Alguém essa conta, o senhor acha que é isso? Com certeza, fica dito isso, mas eu acho que é ainda pior. Se é benéfico uma parte dos estudantes ou os estudantes, serão 100 mil, me parece, cadastrados, sim, precisa esperar o final do cadastramento para entender se o número vai ser esse mesmo, mas ao que nos parece pelo menos essa informação também que o governo divulgou para a imprensa. Certo. Então precisa acompanhar isso. Mas a população como um todo não estuda. E você impor uma tarifa de R$ 2,90, não sei, parece que fizeram uma reportagem comparando com Curitiba. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, mas quer dizer, o nosso transporte coletivo é muito pior que o de Curitiba. Não tem termo de comparação. Os pontos de ônibus em Curitiba têm abrigo e banco. Me parece que agora é uma contrapartida do concessionário fazer isso em Ribeirão Preto. Sim, também. Mas eu vou estar muito atento se o espaço publicitário que vai ser explorado nesse ponto de ônibus vai ser os recursos para a prefeitura ou para o concessionário. Se for para o concessionário, nós também vamos agir para impedir isso, porque é um espaço publicitário que a prefeitura pode explorar, esse recurso pode vir para cá. Aliás, São Paulo, capital, construiu 10 mil pontos de ônibus sem gastar R$1, concedendo aquele espaço publicitário para as empresas anunciarem. Então é possível? É possível, precisamos escolher um modelo a ser feito assim. As sessões que devem começar agora em fevereiro, dia 5, parece que prometem, vão ferver, né, pelo jeito. E isso é gostoso.
Gostoso assim, isso é da democracia, isso é democracia viva. E tomara que ferva mesmo, porque vocês têm que ver, nós precisamos desse encontro de ideias, dessa luta, desse debate, né? E mais uma vez, eu quero ser aquele parlamentar a serviço da minha cidade, que quando tiver um assunto bom proposto por algum dos colegas da casa, ou proposto pelo governo, vai ter meu apoio sim. Agora, quando não tiver, nós estamos aqui para defender a população. Agora, os senhores acabam esbarrando num problema muito sério, o Legislativo ficou muito engessado. Existem alguns projetos que são excelentes, são fantásticos, mas esbarram naquilo que é inconstitucional, ou que seja, teria que ser o Executivo que... Ele sofre vício de iniciativa. Mas ainda assim, o senhor acha que é importante, mesmo tendo esse problema da inconstitucionalidade, o vereador apresentar, pelo menos para cutucar o Executivo, ou o senhor acha que não é uma arma boa? Olha, você tem um papel da fiscalização, que isso é da essência do trabalho legislativo, e que eu tinha dito isso quando eu chamei as audiências públicas para o lixo. Quando eu chamei isso, o vereador Ricardo me perguntou se eu apresentaria um projeto de lei. Eu falei que não, mas ele apresentou, né, para que o Legislativo fiscalize o futuro contrato que vai ser feito. Nós não podemos abrir mão de fazer isso. Certo. Mais que isso, nós temos a possibilidade de legislar dentro de um espaço curto, mas temos. Além disso, podemos fazer uma indicação ao chefe do Executivo. Quer dizer, o chefe do Executivo tem que estar atento também a analisar as indicações do vereador sem coloração partidária. Levar mais a sério, né? A prefeita está repetindo uma frase que o partido dela é Ribeirão Preto. Muito bem. Então, aquilo que nós propusermos, que não for da nossa iniciativa, é uma ideia acolhida da população, do contato com a população, o vereador é o primeiro agente político da cidade. Claro. É o que está mais perto da população, sente os anseios, e se ele estiver antenado com essa realidade, ele cria consenso e propõe mudanças. Agora, se essas mudanças dependem de uma ação do Executivo e não do Legislativo, nós vamos indicar ao Executivo que o faça. E vamos estar abertos para discussão. Olha, nós estamos indicando que faça assim, mas pode ser de um outro jeito, mas que seja feito em benefício da nossa cidade, que precisa de algumas mudanças, tocamos em alguns pontos aqui, mas serão muitos os que nós vamos fazer durante o nosso mandato. Vereador, a saúde no país não está nem de mal a pior, já passou disso. Já. Hoje mesmo nós vimos aí em jornais pessoas dando à luz, né, mulheres dando à luz no chão. E Ribeirão também não foge a isso. Outro dia o presidente do Legislativo tem que sair aí, pegou a equipe da TV, foi aí, porque a coisa já estava meio insuportável. O senhor vê uma solução, porque não é uma questão da cidade. Ninguém pode dizer aqui que a prefeita é culpada ou deixa de ser culpada. A gente tem ouvido que, inclusive, Ribeirão investe mais do que devia na saúde. O senhor vê uma luz aí nesse fim de tudo, não? Então, eu tenho um assessor no gabinete que ele é psicólogo, ele é da área da saúde. O Dr. Dário é um assessor que está no gabinete e ele vai se inteirar tecnicamente para a gente poder agir. O que a gente sabe é que Ribeirão Preto tem um bom secretário da saúde, né? O Dr. Estênio, ele tem noção do que é o SUS, do que é a universalidade, da importância da universalidade dos programas de saúde. Nós precisamos encontrar essa solução. Dinheiro nós temos um bom secretário da saúde, nós temos expertise de ações de sucesso que estão tendo em outras cidades que podem ser aplicadas em Ribeirão Preto. Eu não sou um técnico da área da saúde, mas a gente tem assessoria qualificada para isso, a gente quer diagnosticar esse problema para usar o peso político do cargo de vereador também em favor disso. É um problema nacional, a população sente, está sendo penalizada por um atendimento na área da saúde que é ruim, que precisa melhorar. Nós queremos entender se é desperdício, nós queremos entender se é gerenciamento, para poder fazer uma ação parlamentar que resulte numa melhoria de atendimento à população que está muito insatisfeita e com razão. Tá, assim, desesperadora a situação da saúde. Volto a repetir, né? Realmente não é uma coisa de Ribeirão. Se fosse só Ribeirão, alguém falaria assim, peraí, vamos trocar isso e aquilo, resolve. Mas o SUS pagando R$4 por uma consulta ao médico é complicado, né? Não, é muito complicado e, de novo, não falta dinheiro, notadamente no âmbito federal, né? Nós temos uma recordes de arrecadação dos tributos, nós temos uma carga tributária que está entre as mais pesadas do mundo
mas não temos uma contrapartida em serviços públicos que faça jus a tanto dinheiro. Ainda que tenhamos bons servidores, nós precisamos encontrar essa forma de atender a população de maneira que seja boa. Não é possível uma mãe, não é possível um munícipe morando em Ribeirão Preto, uma cidade tão rica, ter um atendimento tão ruim na área da saúde. Nós temos que encontrar essa solução. Tá, uma última pergunta com relação ao crack, às drogas, também já é uma coisa de saúde. E a gente percebe que são as associações, são as igrejas, enfim, o trabalho voluntário que o senhor já citou aí, embora não seja muito, mas é isso que ainda tem segurado um pouco essa coisa. Sim. O senhor acha que o governo tem que entrar nessa briga ou tem que apoiar essas entidades? Eu acho que o governo tem que entrar nessa briga sim e tem que apontar caminhos, porque o governo tem dinheiro para fazer isso, tem técnicos que estudam isso. A sociedade civil, as ONGs, as igrejas, elas devem ajudar no processo. Elas estão envolvidas por uma questão de consciência e elas tomam a atitude de socorrer aquele que está precisando. Né? Mas o poder público tem que liderar esse processo e que não seja somente uma coisa de polícia, de espantar o usuário. Né? Não vamos chamar de zumbi, viu, Sérgio? Tá muito errado. Feio isso, né? Não, é muito desumano. É muito desumano e dá uma conotação de que é uma questão de ficção. Não é nada de ficção. São irmãos nossos que estão na rua sofrendo esse vício que precisa de um atendimento e de um acompanhamento. Não adianta eu dispersar onde está tendo uma cracolândia ou fazer uma internação forçada, como vai ser o caso do governo de São Paulo agora, se na sequência eu não faço um acompanhamento desse paciente. Então tem que ser transversal, tem que ter a atuação da guarda ajudando na proteção à população, tem que ter o atendimento da saúde, tem que ter saúde mental, tem que ter essa integração desses agentes da área da saúde para que a gente trate esses irmãos, esses munícipes como seres humanos que precisam ser acolhidos e amparados pelo poder público. Legal, vereador. 3 minutos, o senhor pode dar seu recado aí para a população, pode falar, pode fazer seu pedido, pode chamá-los para participar mais, fique à vontade. É isso, né? Ter tido esse agradecimento, agradecer por essa participação que todos tiveram na conquista desse mandato, que nós pretendemos levar adiante com muita luta, com muito trabalho, mas com a participação de todos. Eu te disse, Sérgio, eu estou muito confiante, muito esperançoso que a população entende as propostas que nós estamos fazendo, como, por exemplo, tirar do papel o plano diretor de arborização urbana, tirar do papel o plano cicloviário da cidade, a democracia participativa, o programa Cidades Sustentáveis, programa do qual a prefeita é signatária e já iniciei conversas com o presidente Cícero para que ele assine também essa carta de compromissos, que será uma bússola, um norte do nosso mandato, para que Ribeirão Preto venha a ter uma qualidade de vida melhor. Nós temos já estatísticas, cidades com arborização melhor, os bairros que têm arborização melhor, crianças e idosos têm incidência menor de doenças respiratórias e acabam usando menos o posto de saúde, criando um círculo virtuoso de bem-estar na cidade. Eu quero agradecer, mais uma vez, aproveitar a oportunidade de agradecer a população e convidar para uma participação muito efetiva para nós fazermos esses temas avançarem. Obrigado, vereador. Um bom trabalho a partir do dia 5. Não que não esteja trabalhando, já está correndo, já vai para a audiência agora. Meu gabinete está ficando pronto. Legal. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Espero que o senhor venha mais vezes. Eu agradeço, Sérgio, a oportunidade de chegar até a população através da sua entrevista. Tá bom. O programa Transparência fica por aqui. Continue com a nossa programação. Tchau, tchau.